Olá, gente. Então hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre as práticas que são desenvolvidas dentro do departamento de pessoal pelo setor de recursos humanos, ok? Então aqui a gente vai perceber, tá, que dentro de uma organização existe um setor chamado de recursos humanos, tá? Esse setor ele é responsável por todo o processo de recrutamento, de seleção, tá, do profissional dentro da empresa até ele ser admitido e demitido. Então, esse processo que vai escolher o perfil dessa vaga que está sendo, no caso, colocada no mercado de trabalho, na sociedade, vai passar por esse setor, que é um setor importante dentro do departamento de pessoal, ok? Bom, a gente vai observar que a empresa, ela vai ali, no caso, desejar ter um perfil desse profissional que ela quer, tá? Então isso, como eu falei para vocês, quem vai verificar quais são as aptidões, quais são as qualificações e habilidades, é o setor ali, tá? Ao fazer esse processo de recrutamento e seleção do funcionário, tá? Então, algumas rotinas que fazem parte desse setor de recursos humanos, tá? É no caso quando ele é admitido, quando o empregado é admitido na empresa, a manutenção de seu contrato de emprego, tá? O registro, o cadastro, quando é preciso fazer alguma mudança, tudo isso passa pelo setor, tá? A carteira de trabalho também assinada, verificar tudinho da baixa, as cláusulas que são necessárias fazer, no caso, nesse contrato, como eu falei para vocês, os principais cálculos que envolvem o desconto e as gratificações na folha de pagamento, tá? Como adicional noturno, insalubridade, outra bonificação, a questão das férias, o 13º salário, a contribuição ao INSS, o FGTS, quando recebe um salário dentro daquilo que é previsto de ser tributado pelo governo federal, que a gente chama de leão, o funcionário, ele vai ter que ser descontado o imposto de renda, ele vai ter que contribuir, né, com esse imposto de renda, e a rescisão desse contrato quando ele deixa de ter o vínculo com a organização. Então, isso são rotinas que perpassam pelo setor de recursos humanos. Tudo isso que vai envolver, tá, esse setor, ele está dentro da legislação trabalhista, tá? Essa legislação trabalhista no Brasil é chamada de CLT, tá bom? Que você já deve ter estudado. E ela é garantida dentro da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, que institui, que prevê que deve haver uma lei específica para regulamentar, para normatizar os direitos e deveres do trabalhador no nosso país, tá? Bom, como eu falei para vocês, antes dele ser admitido, ele vai passar por um processo de recrutamento e seleção que a gente já viu no nosso componente lá de gestão de pessoas, tá? Então, esse setor aqui, ele vai gerenciar e vai verificar qual é o perfil desse funcionário, tá? Se para aquele cargo ali é necessário ter um homem ou uma mulher, o grau de escolaridade para aquele cargo, o nível de experiência, se é necessário ter algum nível ou não. Muitas empresas verificam a questão da distância, da residência junto à empresa, né? Qual a faixa salarial, o número de dependentes. Então, isso vai ser organizado quando estiver passando por esse processo de recrutamento e seleção. A gente sabe também que esse processo de recrutamento e seleção, ele se inicia, tá bom? Com o anúncio que é feito, tá? Em jornais, em sites, sobre o cargo que está disponível, que a empresa está disponível disponibilizando para o mercado de trabalho, tá? E aí, após esse anúncio, é feita a entrega dos currículos, eles são avaliados, selecionados, é feito entrevistas, testes, tá? Para que se verifique realmente qual os candidatos que têm que mais se assemelham ali ao perfil que a empresa quer para a sua organização, tá? Após essas etapas, o funcionário vai ser admitido dentro da organização, né? A gente vai ter a admissão dele e aí vai ser necessário que esse funcionário, ao ser admitido na organização, ele entregue alguns documentos que são essenciais para a sua contratação, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho, tá bom?
Então ali vai ser solicitado do funcionário, quem vai ser o responsável? O técnico de recursos humanos, de receber esses documentos, cadastrar, anotar tudo no sistema que a empresa tenha de cadastro, ou no livro de controle, né, que ele tem do funcionário. Então ele vai pegar a carteira de trabalho e previdência social desse funcionário, vai preencher, vai colocar tudinho, né, para que o responsável, no caso, assine a carteira dele, o atestado de saúde ocupacional, que é necessário se fazer na admissão desse funcionário, o título de eleitor, a gente sabe que é necessário também quando você vai ser empregado para os maiores de 18 anos, o certificado de reservista para quem é do sexo masculino, a certidão de nascimento, ou casamento, ou carteira de identidade, como documento que a gente sabe que também, o CPF, o documento de inscrição no PIS, tá? Que é o Programa de Integração Social, que todo trabalhador que recebe de 1 a 2 salários, se não me engano, tem direito. A cópia de certidão de nascimento dos filhos de menores de 14 anos, que poderão receber o salário família de acordo com o salário que ele for receber na empresa, tá? O cartão da criança ou a carteira de vacinação da criança, o comprovante de endereço e 2 fotos 3x4, tá bom? Então poderão também ser inseridos outros documentos que a organização achar necessária ter desse funcionário, tá bom? Mas esse cadastro, tudo isso, tá? Quem faz, no caso, quem recebe, quem admite, é o setor de pessoal através dos recursos humanos, tá bom? Então ele vai preencher esses documentos e ele vai ser responsável de estar devolvendo esses documentos, tá? É o que diz a legislação, mas a gente sabe que nem sempre as empresas elas cumprem com isso. Em 48 horas está devolvendo, tá? A carteira de trabalho, está registrando todos as informações necessárias, tá, para a empresa, como eu coloquei para vocês, tá, preenchendo no livro da empresa, as cláusulas que são previstas nesse contrato de trabalho, tá bom, tá realizando, tá, de acordo com a CLT, ficha de salário família, quando há algum acordo, determinada categoria entre o sindicato, tá, também ali para ser assinado, o setor de recursos humanos que faz esse controle, que faz essas atividades acontecerem, tá? Ficha referente ao programa de controle médico também, que a gente sabe que algumas empresas sempre estão pedindo ali, né? Em um período a cada 6 meses ou 1 ano, para que o funcionário faça os exames, tal, de rotina, alguns exames que são necessários, tá? Dependendo da função que ele ocupa na empresa. O cadastro no PIS, se ele não tiver também, porque é necessário também que se tenha. Tá? Incluir o nome do empregado que é admitido na empresa e aquele que é demitido no CAGED, que é o Programa de Empregados e Desempregados, da qual o governo federal ele faz um controle, tá, do número de pessoas que estão empregadas, de carteira assinada, e de pessoas que estão desempregadas no país, tá bom? Então, como eu falei, aqui tem alguns significados de documentos, a gente sabe para quem quem no caso de empresa privada, a gente chama de PIS, que é o Programa de Integração Social, e para quem é funcionário público, que tem direito é PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, tá bom? Bom, aqui são alguns modelos de recibo, tá, de quando é entregue a carteira de trabalho, quando, no caso, o funcionário, o empregado, ele entrega os documentos, ele entrega a carteira para a empresa, tá? E ali é feita essa forma de recibo para ele ter um comprovante de que ele entregou a carteira. Algumas empresas fazem isso. A gente sabe que todas as empresas deveriam fazer esse controle, né, para que não seja extraviado, mas infelizmente em alguns casos não acontece, tá? Mas isso, tá, faz parte do setor de recursos humanos. Assim que ele recebe os documentos, ele emitiu um recibo de que foi entregue e será devolvido em tantas horas esse documento, tá bom? E aqui é o comprovante que foi devolvido. Eu entreguei um recibo pro João, de que eu recebi a carteira de trabalho dele, tá? E agora eu estou devolvendo a carteira, depois de ela estar assinada, e vou entregar para ele o comprovante, tá bom? Para que depois a empresa não fique responsabilizada pelo extravio dessa carteira, tá bom? Caso houver. Tá? Aqui é o modelo de como é feito, tá?
é o cadastramento do PIS na Caixa que é feito, tá? Essa ficha aqui que é preenchida, tá? Pelo documento de cadastramento do trabalhador, tá? Não é o IRH que faz, é o setor que encaminha, tá? A relação para a Caixa, e a Caixa que faz a inserção deles nesse programa aqui, tá bom? O exame médico, né, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, como eu falei para vocês, que ele é feito quando é admitido, periodicamente, dependendo, né, no caso de cada empresa, da função que ela, o funcionário exerça, tá? E o demissional, que é no caso quando ele sai, perde o vínculo com a empresa, ok? Então eu vou parar esse vídeo por aqui, gente, tá? Para que ele não fique muito longo, e vou estar fazendo mais um vídeo, tá bom? Para dar continuidade a esses documentos, tá? A essas atividades que são rotinas, que fazem parte do setor de recursos humanos no departamento pessoal. Muito obrigada.